Fala aí, pessoal, Joesley Hammer aqui mais uma vez e hoje no nosso 8º episódio, é isso mesmo, 8º episódio do nosso podcast e hoje com uma pessoa muito especial, é isso mesmo, é uma pessoa diferenciada, ela é esteticista, ela é cosmetóloga, ela me ajudou aqui, cosmetóloga, dermaticista, graduando em biomedicina. Bom, a mulher é um avião, é inteligente, né? Ela é empresária. Vou apresentar ela aqui que vocês vão ver quem que é e vocês vão saber um pouco mais sobre ela. Eu estou aqui hoje com a Janine Molina. Seja muito bem-vinda, Janine. Muito obrigada. Para mim é uma honra ter você aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada. Janine, e fala um pouquinho sobre você, me conta essa história aí, toda essa especialização, toda essa bagagem aí nessa linha de estética. Você sempre começou na parte de estética, sempre foi isso? Como que foi o início? Me fala um pouquinho de você. Nada começou tão grande. Tá certo. Comecei pequenininha, na minha casa. Legal. Tá? Eu trabalhava numa salinha dentro da minha casa. E assim, é um orgulho hoje falar isso. Show de bola. Porque acho que é possível começar do zero, do nada, né? Verdade. Eu falo que eu não tinha dinheiro nem para pagar o xerox da escola. Eu brinco. E assim, eu até me emociono porque é verdade isso, quem me conhece sabe. Hoje minhas alunas, as minhas clientes sabem um pouco da minha história. E eu falo que foi uma realização, né? Hoje ter a clínica, já são 17 anos. 17 anos, você estava me falando aqui. É uma jornada, né? É uma jornada. Eu tô ficando velha já. E olhar para tudo isso, né? Fazer um replay de tudo que eu vivi lá atrás, assim, é bem emocionante e possível, né? Então, estou super hoje, como posso falar, realizada. Show de bola. Você falou de começar pequeno, né, Janine? Há pouco tempo atrás eu até estava postando algo sobre isso, né? A importância dos pequenos passos, né? Porque muitas vezes a gente já pensa grande, a gente quer acontecer grande, né? Mas a gente esquece que, por exemplo, a criança, quando ela começa, ela já não começa grande, ela não começa correndo, né? Ela começa rastejando, depois ela vai engatinhando, aprende a ficar de pé. Que é a importância de você poder gerar um aprendizado a cada passo, né? A evolução de cada passo, que é o que faz valer a pena, né? Exatamente. Porque você não acontece do nada, né? Não. Existe um desenvolvimento ali, existe um acontecimento. Sim. E foi isso que aconteceu, uma história, né? Isso, exatamente. Sim. Legal, Janine. Me conta um pouco mais. Aí você começou lá 17 anos. 17 anos começou atrás. Na sua casa. Eu sempre fui muito empreendedora, Legal. né? Então, desde 13 anos eu trabalhava. Minha mãe tinha uma farmácia. E aí eu trabalhava. Ficava ali no balcão, gostava de atender, de vender. E sempre fui muito empreendedora. Show. E aí me formei em estética e cosmetologia. Legal. Minha primeira formação na Unifran. Sou muito grata, né? Show. E vou começar. Né? Não sabia como, mas eu queria começar de alguma forma. É isso aí. E comecei atendendo 2, 3 clientes e as coisas foram acontecendo, né? Uma coisa assim que eu sempre falo é você precisa almejar também. Você precisa almejar algo. Você não precisa de começar grande. Exatamente. Mas você precisa de almejar algo. E eu já sabia onde eu queria chegar. O que eu queria trazer para Franco, o que eu queria proporcionar para as minhas pacientes. Legal. Né? Sempre gostei de oferecer o melhor. Acho que esse também é um grande diferencial meu. Não gosto de oferecer qualquer coisa. Se tiver que oferecer algo para os meus pacientes, tem que ser o melhor, da melhor qualidade. E sempre tive isso comigo. Então, meus pacientes começaram a acontecer 2, 3, 4, um foi falando para o outro, e é super gostoso, né? Porque quando você começa um falar para o outro, quer dizer que tá dando certo, tá acontecendo. Certo. Alguma coisa certa eu tô fazendo, né? Então eu falei, eu acho que tô no caminho certo, né? E aí, acho que em 2 anos, eu montei a Bem-Estar. Então, eu fiquei em casa. E aí, 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos, foi um curto período em casa. Legal. E aí, eu falei, não, eu não quero ir para qualquer lugar, eu quero ir para o centro da cidade. Eu lembro certinho que eu falei, gente, eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu sei que eu quero ir para o centro da cidade. Show. E ali eu já tinha umas 10 pacientes, tá? Fui, olhei, visitei os locais que eu queria estar. E aí eu
fiz toda uma decoração, enfim, fiz uma inauguração, dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou super devota. Show. Foi o dia que eu iniciei a Bem-Estar, há Legal. 17 anos atrás. Você falou umas coisas muito legais aí, Janine. O empreendedorismo é visão empreendedora, né? Eu vejo assim, não só na estética, mas eu vejo assim na parte de serviço, pessoal que trabalha com terapia e tudo, eu vejo essa dificuldade de ter essa visão de empreendedora. Que às vezes a pessoa ela não cresce, ela não se destaca, né, no mercado, porque ela não tem essa visão empreendedora ou ela não consegue ter essa visão. Sim. Né? Ou às vezes ela tem essa questão do receio de meter a cara e fazer acontecer, né? Que eu vejo que o diferencial é isso. Às vezes você tem o conhecimento, né? Mas o fazer ele acontecer é o diferencial, difícil. Né? E você falou um negócio muito legal aí, que não basta só fazer acontecer. Eu prezo a qualidade. Né? Sempre. Então, assim, a qualidade, eu acho que quando você vai para o lado da qualidade, eu acho que é mais difícil, né? Porém, quando você faz acontecer com qualidade, eu acho que o resultado ele se potencializa muito mais, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm essa percepção, né? Às vezes eu falo muito pessoal, às vezes eu vejo pessoal que entra numa guerra até, a gente vai falar talvez mais tarde aqui no conteúdo, né? Mas às vezes entra na questão de guerra de preços, tal, eu vou cobrar mais barato. Eu lembro disso porque quando eu comecei na parte de massoterapia, né? Eu comecei com massagem, eu fui avaliar o mercado, quanto o pessoal cobrava, tal. Então, tinha alguns profissionais que cobravam um valor X, então eu pensava assim, poxa, o profissional, né, tal, não sei o quê, cobra tanto, eu preciso cobrar abaixo disso, né? E na época eu tinha uma cabeça assim, a minha cabeça não era empreendedora, a minha cabeça era de terapeuta. Então eu pensava, para eu me manter no mercado, eu preciso cobrar abaixo, porque o pessoal cobra, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo e fui tendo a percepção diferente. Peraí, não é o preço que vai me fazer crescer, que vai fazer com que eu me mantenha no mercado. E sim, é o meu diferencial, é a qualidade que eu estou vendendo, né? Então, essa visão sua, de ter uma visão do que você queria realmente e do que você queria oferecer, eu acho que isso aí muda tudo, né? Isso aí é o que faz o jogo, é o que faz ganhar o jogo. Eu acho que é por aí, né? Exatamente. E aí você foi lá e montou a clínica no centro, inaugurou a clínica, e aí, me conta, como é que foi? Até falando assim um pouquinho do que você falou do empreendedorismo. Sim. E de tudo que aconteceu, a faculdade ela não passa isso pra gente, né? Exatamente. Então, eu sinto muito isso com as minhas alunas e mentoradas. Você faz o curso, você se forma, e aí você não tem ali. E agora? O que eu vou fazer, né? Exato. E aí, acho que tava na veia mesmo, no sangue, né? Se você já tinha uma farmácia, então já tinha uma visão dessa. Minha mãe, aí, né? meu tio, na época trabalhei também com ele. Então, assim, acho que já veio, né? Legal. E aí, como que foi? As coisas foram acontecendo. Eu não sei te falar o certo como aconteceu. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos, em novidades, como disse anteriormente, trazer o melhor. Legal. E aí, acho que Deus me presenteou também com pacientes fantásticas, sabe? Eu acho que eu devo muito a isso também. Show. Né? Foi um presente mesmo. Cada paciente que passou na minha vida nesses 17 anos, eu tenho paciente comigo até hoje. Olha que legal. Né? É engraçado você falar isso, né? Eu também tenho alguns pacientes lá do início. O pessoal que fala assim, já faz 20, já Nossa, faz 20 muito bom. e poucos. É show de bola, né? É onde a gente fala novamente, né? Tô no caminho certo, fiz alguma coisa certa e tá indo, tá acontecendo. E você comentou aí da questão do empreendedorismo da faculdade, não passar isso, né? Realmente, né? Eu vejo isso não só na estética, mas na maioria das profissões, né? Sim. Ela não oferece essa questão do empreendedorismo. Não. Até a visão que a pessoa tem na hora que ela vai para a faculdade é assim, eu vou ter um diploma e aí vai acontecer. Mas a hora que ela pega o diploma, ela fala, e agora? O que eu faço? Exatamente. Né? Literalmente. Exatamente. E você falou que você tem uma mentoria, né? Depois eu quero saber um pouquinho mais. Sim. Depois você vai falar sobre isso. Calma aí, pessoal. Calma aí. Tá pequena, mas tá coisa começando. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Então, vamos lá. Eu quero saber um pouquinho da Bem-Estar. Eu quero saber hoje, como que tá a Bem-Estar, que tipo de produto você oferece na Bem-Estar, e depois a gente vai voltar um pouquinho aí, que eu sei que tem umas especializações aí, um diferencial da Bem-Estar. Me fala um pouquinho da Bem-Estar hoje. A Clínica Bem-Estar ela é uma clínica da área da saúde e beleza. Show. Nós temos também parceria com a parte de fitness. Legal. Tá? E hoje eu ofereço o que uma clínica de estética oferece, porém com alguns diferenciais. Show de bola. Tá bom?
estética facial, estética corporal, estética de alta performance, né? Que é um termo novo aí, mas desde 2017 a gente eu venho falando nesse termo, que é uma estética de alta performance, é uma estética que você não vai simplesmente ir lá para fazer uma mudança, um efeito Cinderela. Entendi. Tá? Então, assim, é uma estética que você realmente... Uma estética de resultados. Show. Né? E para isso acontecer, eu preciso fazer uma boa leitura, uma boa avaliação do meu paciente. Né? Legal. E tudo. Porque o paciente, quando ele senta na mesa para fazer uma avaliação comigo, ele conta uma história. Tá? É todo um contexto ali que eu preciso saber. Legal. Ele veio procurar a clínica porque eu trabalho com estética corporal e facial. Ok. Mas qual que é a sua dor? Entendi. Eu tenho um problema com celulite. Ok, mas tem várias coisas que envolvem isso. Entendi. Né? Então, de repente, se eu cuido somente daquela celulite, ela não vai melhorar. Ou vai melhorar pouco. Né? Então, uma das minhas especializações que eu fiz em 2010 é na área de psicossomática. Legal. Tá? Então, Legal. hoje eu faço uma avaliação com uma abordagem um pouco diferenciada, por isso os meus resultados também são diferenciados. Show. E eu englobo harmonização facial, eu englobo na clínica massagem relaxante, né, que é um básico que eu sempre ofereci e continuo oferecendo, que eu acho que é super legal. A drenagem linfática clássica, né, o pós-operatório, hoje eu tenho alguns parceiros médicos que confiam no meu trabalho, então eu também tenho essa parte. A parte de nutrição, que é uma parceria que eu tenho. Então, assim, a Clínica Bem-Estar hoje, ela é uma multiclínica, multidisciplinar. Legal. Tá? Eu fiz questão de ter um espaço onde eu poderia englobar vários profissionais. Show de bola. Porém, me especializando e entregando coisas minhas específicas. Então, hoje eu só atendo a parte de laser, a parte de facial. Entendi. E a parte de avaliação que somente eu que faço. Você foi se especializando, mas a clínica ela consegue atender a pessoa como um todo ali. Um todo. Legal. E esse diferencial de ver o paciente além é a grande sacada do resultado. Legal. Tá? Então, é o grande diferencial hoje que a Clínica Bem-Estar traz para a Franca. Então, olhar o paciente, saber o que remete àquela celulite, aquela gordura localizada. Por que ele engordou? Tem toda uma história, um histórico atrás disso. Né? Ele não engordou simplesmente porque ele quis. Não, veio uma pandemia, a gente passou por uma pandemia. Exatamente. Né? Até é legal falar isso, porque foi um momento muito difícil na clínica. Praticamente fiquei fechada aí 1 ano, né? Tendo que atender, assim, né? Naquelas aberturas curtas, né? E meus pacientes me ligando, olha, eu quero que você me atende, por favor. Mas é um processo muito difícil para bem-estar, acho que para todo mundo, né? E então, veio esse paciente hoje, que ele vem num processo de pandemia, um processo que não foi fácil, ele viveu coisas ruins, né? Então, cuidar desse paciente hoje é ir além. Você falou um negócio muito legal aí. Essa visão que você tem aí da base psicossomática, né? Pós-pandemia, né? Hoje, com qualquer profissional de saúde que você conversa, até há pouco tempo eu conversando com um médico, ele é infectologista. E ele falava assim, que pós-pandemia, né, pós-Covid, hoje eles chamam até de Covid tardia, né? Que muitas doenças ou sintomas, né, que antes não apareciam, começaram a aparecer agora, né? Então eles chamam até de Covid tardia, né? E eu acho que essa questão de ter uma percepção psicossomática do paciente e ter uma visão do todo, né? Até eu falava aqui em outros podcasts, conversando com outros profissionais, que essa visão do todo do paciente, muito eu acho que é um diferencial. Porque, igual você falou, não é só uma celulite. Não. Né? Ele pode, hoje a dor dele pode ser uma celulite, mas
quando você investiga por trás, ele pode ter uma ansiedade, ele pode ter uma compulsão alimentar, ele pode ter um distúrbio, um problema no relacionamento, pode ter uma série de coisas que gera aquilo ali. E não adianta só você trabalhar a celulite, você tem que trabalhar o paciente, né? Exato. E se você não tiver essa visão que você está falando aí, ele pode até ir numa clínica, fazer uma drenagem e falar assim, não, eu vou fazer a drenagem, porque a drenagem vai trabalhar a celulite, mas ela não vai trabalhar o todo. Então, aquela celulite vai voltar. Vai voltar. Né? Porque ali, aquela pessoa, aquele profissional, ele não tem controle sobre aquele resultado. Sim. Quando você faz essa avaliação, você consegue ter uma percepção geral para ter um controle maior sobre isso, né? E até legal, porque assim, ó, às vezes o paciente me procura em função à celulite, tá? E a hora que eu viro para ele e falo, olha, você percebeu que você está também com uma flacidez aqui e que a gente precisa melhorar todo esse contexto para depois eu trabalhar essa fibrose que você está me questionando? Show de bola. Então, assim, esse olhar, eu dou muito na minha avaliação, esse feedback, eu dou esse feedback para o paciente. É uma avaliação longa, eu não faço questão de fazer uma avaliação rápida, na verdade, eu não gosto. Quando as meninas colocam uma avaliação rápida, eu falo, gente, não faz isso, porque elas falam, gente, mas você fica 1 hora na avaliação. Sim, eu fico 1 hora, porque primeiro que eu respeito o meu paciente. Show. Eu acho que a gente tem que escutar, a gente tem que ouvir o paciente. Eu não gosto de fazer rápido. Legal. Eu fico incomodada de fazer rápido. E para que, de fato, eu consiga, assim que ele sair, que ele fechar o pacote, eu montar de forma correta o protocolo, né? Show de bola. Aí, assim, hoje eu não faço os atendimentos corporais, mas eu passo por mim todas as avaliações e eu monto todos os tratamentos. Legal. Então, eu sei os minutos que estão sendo usados. Então, o minuto é colocado por mim. 10 minutos, abdômen frontal, infra, flancos. Então, todos os pacientes passam por mim e eu tenho esse cuidado na hora de montar o protocolo. Legal. E, às vezes, o paciente chega para mim na hora da avaliação, eu já fiz estética corporal, ou eu já faço drenagem há anos, eu já fiz emagrecimento e voltei. Primeira coisa, foi feito um bom diagnóstico? Como que foi feito? Como foi feita sua avaliação? O que foi usado no protocolo? O paciente tem flacidez. E ela está tratando com um aparelho que não pode ser indicado para flacidez. Entendi. Realmente, a pessoa vai ficar, às vezes, anos e não vai ter resultado. Você falou um negócio legal. E o diagnóstico, acho que ele muda tudo, né? O diagnóstico certo, ele gera o resultado certo. Certo. Né? Não adianta. Se errou no diagnóstico, errou na avaliação, mesmo que pode ser o melhor profissional, pode ser o melhor tratamento, pode ser a melhor tecnologia, mas você errou o caminho, está indo no caminho errado, então não adianta, tudo aquilo ali é perdido. Né? Você falou outra coisa legal aí, que na sua avaliação, eu uso também na quiropraxia o mesmo processo, né? Que não adianta a pessoa falar assim, não, eu estou com uma torcicolo, né? Você me atende, mas meu problema é só no pescoço. Não, seu problema não é só no pescoço. Seu problema é geral, eu preciso avaliar tudo. Não adianta, eu tenho que avaliar o pé, eu tenho que avaliar a sua pisada, eu tenho que avaliar a articulação do joelho. Não é o problema só no pescoço, né? E ali você consegue realmente identificar. Às vezes, naquele momento, ele tem uma contratura assim no dorsal ali, no pescoço, na cervical. Tá pegando? Tá. Mas tem todo um processo ali, tem desvios que ele nem imaginava que tinha ou que ele acha que não tem nada a ver. E você vai achando uma série de fatores ali, que é o mesmo caso seu, né? Então, a celulite ela não chegou do nada. Ele falou, vou passando por aqui, vou ficar aqui. Sim. Tem toda uma questão que faz ela estar ali, né? Sim. Isso é muito... Isso falando de celulite, porque tem uma série de tratamentos, né? Você falou aí, né? E a equipe multidisciplinar... Hoje eu tenho até médica que atende comigo, que é endócrino e ortomolecular. Eu trabalho com emagrecimento ortomolecular. Show. Tá? É o que eu acredito hoje que dá certo, tá? Da medicina integrativa, da estética ortomolecular, da estética integrativa, que nada mais é trabalhar o indivíduo como um todo, que eu acabei de falar. Exato. E de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Então, a estética ortomolecular eu trouxe para a Franca há 12 anos atrás. É um método que eu tenho aqui, que é o Flash Skin. E o ortofuncional, que é o emagrecimento ortofuncional, que passa por consulta médica, acompanhamento nutricional. E aí é feito o passo a passo do emagrecimento
inteligente, não aquele emagrecimento rápido e não duradouro. Eu falo que é o emagrecimento sustentável. Show. Né? Porque hoje em dia é muito vendido, emagrecimento rápido, tantos dias. Tá, mas ele é sustentável? Acho que é o principal, né? Ser sustentável. Ser sustentável. Eu bato muito nessa tecla com o paciente. Mas eu quero 30 dias. Ok, você vai conseguir ter um resultado em 30 dias. Mas vamos trabalhar em 2, 3 meses? Vamos trabalhar em 6 meses? Vamos trabalhar em 1 ano? Recentemente eu estou com uma paciente que eliminou na Bem-Estar 22 quilos. Olha. 76 centímetros de abdômen, região abdominal. Que legal. E ela chegou na clínica, até um fato que eu gosto de contar, viu, Dri? Vou falar do seu caso aqui. Vou falar do seu caso, porque assim, eu chego emocionada de falar dela, porque ela chegou andando de muleta na clínica, a filha ajudando ela a se locomover lá dentro. Ela não conseguia sentar na cadeira de avaliação, então até para sentar ali foi difícil. Mais de 100 quilos ela pesava. E ela chegou, olha, eu estou, assim... Eu vou falar porque ela deixa, tá? Sim, autorizar, ela me autoriza, ela é uma gracinha. Ela tá na clínica já faz 1 ano. E ela falou assim, olha, eu já fiz de tudo. Dietas malucas, tô super desmotivada, veio a pandemia, piorou a situação. Então tá, Dri, vem cá, vamos conversar. Então, esse é o primeiro acolhimento... Sabe? Legal. A gente deu para ela, show. Sabe? Escutamos tudo que ela tinha que falar. Tá bom, então nós vamos fazer todo um processo. Dri, você tem que entender que esse processo vai ser um pouco longo. Longo quanto, Janine? Para iniciar no mínimo 60 dias, para começar a gente ver algum resultado. 4 meses, uma segunda reavaliação. 6 meses, uma terceira reavaliação. E em 1 ano eu quero ver você aqui ainda. Por quê? Porque o cuidado a gente não para. Exato. Né? E às vezes o paciente ele tem essa leve impressão, que 30 dias, 60 dias de tratamento ele já está livre, né? E aí eu também, eu sempre, como é que eu falo? Com incentivo, como eu posso falar? Eu sempre explico, eu sempre falo detalhes de como vai ser o processo. Show, entendi. E aí ela entendeu o processo, a gente começou, ela me deu essa carta branca para trabalhar, e ela já tinha tentado com vários profissionais, ela estava super decepcionada. Eu falei, vai ser um trabalho difícil, mas a gente vai vencer, Dri. E ele foi, sabe? Um trabalho legal. De sementinha mesmo. E hoje ela está com menos 72 centímetros. Ela fez a criomodelagem, que elimina muita medida. Show. É um método super diferenciado, que depois eu quero de repente falar um pouco. Fala mais sobre a crio. E ela fez o emagrecimento, fez um trabalho de emagrecimento sustentável. Show. Né? E ela tá super feliz, deu vários depoimentos lá pra gente na clínica. Que legal. Você falou essa questão do sustentável, né? É o que a gente falou desde o início, né? O passo a passo, um passo após o outro, né? Do nada, né? Vai caminhando, vai desenvolvendo. E é um negócio legal que eu percebo que o que gera resultado? A gente até já comentou aqui, né? Não basta conhecimento, tem que ter ação. Mas não basta só ter o conhecimento e a ação, tem que ter constância. Né? Então, não é 30 dias que vai mudar uma vida. Né? É um processo. Exatamente, é um processo. Esse processo pode levar 30, 60. Pode levar 3 meses, 4 meses, 1 ano. Sim. Pode levar uma vida. Sim, né? sim. Você falou, o cuidado nunca para. Né? Porque na vivência surgem outros desafios. Né? Enquanto você está num processo de emagrecimento, ali, seja o que for, vão surgir desafios do dia a dia. Sim, né? Uma série de fatores. Igual você falou, veio a pandemia aí. Sim. Quem estava emagrecendo naquele meio? Né? Continuou emagrecendo, de repente parou, a pandemia mudou tudo, né? Que eu falo que lá em casa as roupas encolheu, não sei, né? Mas eu percebi que as roupas andam encolhendo para todo lugar por causa da pandemia. Pessoas. Então, assim, tudo tem que ter uma constância, tudo leva um tempo, né? Só que quando você tem um controle do que você está fazendo, você sabe como gerar um resultado, então é muito mais fácil de você alcançar aquele resultado, né? Você falou, você tem uma avaliação geral, você tem um sistema de emagrecimento sustentável, onde você tem um acompanhamento por N profissionais aí. Então você consegue dar um respaldo muito bom para quem te procura, para quem procura a sua clínica, né? Então acho que isso é um diferencial muito legal.
E você falou da crio, né? Me fala um pouquinho da crio. Como que é esse processo de crio aí? É um maior sucesso aqui em Franca. E eu tenho orgulho de falar que eu fui a primeira clínica em Franca a trazer o processo. Legal. E, primeiramente, eu fiz um curso fora do país. Essa técnica, a primeira vez que eu vivenciei essa técnica, que é usado o aparelho de criolipólise, que foi um dos aparelhos desenvolvidos dentro de Harvard. Não sei se você sabe. Não sabia. O aparelho de criolipólise, ele foi criado dentro de Harvard. Que legal. Né, por cientistas, tá? Então, ele é estudado cientificamente. Então, não há dúvidas hoje que ele gera o resultado, correto e eficaz, tá? Depois, num segundo momento, fiz especialização aqui no Brasil, que a técnica já tinha chegado no Brasil, mas não tinha chegado em Franca. Entendi. E aí, peguei um pouquinho de cada bagagem, né? Um pouquinho dos Estados Unidos, um pouquinho do curso que eu fiz em São Paulo e trouxe da minha forma, com o meu olhar, né? Com a minha experiência, minha bagagem de mais de 15 anos de clínica. Show. E montei o meu método, a criomodelagem 360. Né? E hoje o grande diferencial dessa metodologia é a forma que a gente faz lá na clínica. Todo passo a passo. E toda essa técnica que eu trouxe de fora. Né? Que hoje não é feito no método criolipólise normal, convencional. Então, assim, a clínica pode ter o aparelho de criolipólise, mas a metodologia é diferente de ser aplicada. Que show! Né? É onde gera os resultados que a gente tem hoje. Fantásticos, de 30, 40, 50 centímetros de eliminação de gordura subcutânea, até 60% da gordura subcutânea é tratada em uma única sessão. Nossa! É bem legal. Que legal. E aí depende. Então, é até 60%. Pode ser que a pessoa consiga até 60% ou menos, né? Mas... Por isso que eu te falei da boa avaliação antes, né? E os resultados são fantásticos, assim. Às vezes o paciente me traz alguns relatos. Vi outras clínicas trazendo um processo. É tudo igual? Acho que é a pergunta que eu mais escuto. Depois de um ano de método, mais de 150 pacientes atendidos, só na Bem-Estar. Hoje eu comecei a escutar, é tudo igual, mas eu não sei quem faz. Gente, não é tudo igual. Não é tudo igual. Né? Porque tem todo um trabalho que eu me dediquei a anos de estudo e coloquei ali nesse procedimento hoje. Então, às vezes, um detalhe, às vezes não. É certo que 1 ou 2 detalhes faz toda a diferença no resultado final do paciente hoje. Exatamente. Né? Que legal. Não adianta você ter só a tecnologia, né? Tem que ter a inteligência para usar a tecnologia. Exato. Né? Que eu falo muito da inteligência estratégica, né? Não adianta, eu falo assim para os meus pacientes, às vezes você tem uma Ferrari na garagem, se você não souber usar, que adianta? Vai ficar guardado. E às vezes fala assim, não, mas eu sei dirigir. Tá, mas tudo bem. Você sabe dirigir, ela está no lugar certo, é do jeito certo, porque não adianta você ter uma potência se você não sabe trabalhar com ela. É igual conhecimento, mesma coisa. Eu tenho essa formação SS, mas eu não sei usar, não resolve. Sim. Olha, muito legal. Muito legal. Show de bola. Me fala um pouquinho, você falou de especializações fora do Brasil, né? Me fala um pouquinho dessas especializações, como que foram essas especializações. Me fala aí. Em 2019, eu fui para a Itália, tá? E eu fiz uma especialização em Hyaluron Pen, que é uma técnica de aplicação injetável sem agulha. Que legal. Tá? Então, eu fui a primeira empresa em Franca a trazer esse procedimento. Tudo começa lá fora, né? Primeiro, a estética no Brasil hoje é muito bem vista lá fora também. Eu tenho orgulho, porque às vezes eu estou num congresso lá fora e eles falam, você é do Brasil? Que legal, como que é? Me conta. Eles são super interessados na nossa estética, mas as coisas começam lá fora, né? Então, assim, eu sempre tento sair
para fazer curso fora e trazer o que é de novo. E essa técnica, ela me chamou muita atenção na época, porque muitos pacientes não querem fazer processos injetáveis com agulha. Entendi. Tem dor, ou tem agonia. Não quero agulha, não gosto. E é uma técnica com uma caneta pressurizada. Então, ela tem uma pressão, ela tem um ajuste, um sistema, né, na caneta, que a gente consegue aplicar o produto, o medicamento, sem agulha, né? Só de compressão. Ah, entendi. Tipo aquelas vacinas sem agulha. Faz um... Sim, sim. Legal. E aí, trouxe em 2019 essa técnica, 2018. Trouxe em 2018 essa técnica. E aí foi um sucesso lá na clínica, porque a gente conseguiu trabalhar com aqueles pacientes que não são avesso à agulha. E foi super legal. Então, foi minha primeira especialização fora, foi em 2018. Já tinha feito outras especializações, tanto como dermaticista, que a minha especialização hoje é em pele. Show. Fiz no Brasil essa. Sou apaixonada por pele, por cuidados no rosto, rejuvenescimento, manchas. Tem uma outra especialização que eu fiz na Itália para manchas, melasma, que é uma mancha super difícil, né, de tratar. Uma mancha de fundo hormonal, psicológico também, né? Psicossomática, a pessoa vai lá e somatiza, e aí a manchinha explode. E aí, sempre me chamou, sempre gostei muito de cuidar de pele. Então, aí eu quis sair para fora do país e ter uma outra vivência. Então, show. Isso foi em 2018. Depois, eu fiz um curso fora, em São Paulo, que eu trouxe uma técnica de emagrecimento, tá? Que é na área de ortomolecular. Já gostava de trabalhar com estética sustentável, e aí eu queria trazer um emagrecimento sustentável. Porque eu me incomodava muito. Por mais que eu não sou nutricionista, tá? Eu sempre tive nutricionista na equipe. Legal. E eu sou uma pessoa assim, que eu não sou da área, mas eu quero saber. Lógico. Também, porque isso está dentro da minha empresa. Exatamente. Eu estou oferecendo aquele trabalho. Show. Então, às vezes, as pacientes falam assim, nossa, mas você sabe tanto de nutrição, você é nutricionista? Não, mas eu estudo muito sobre nutrição. Né? Eu também estudo sobre isso. E aí eu trouxe essa técnica, esse protocolo, esse estudo novo, que é o emagrecimento ortofuncional com essa abordagem integrativa. Tá? Legal. E aí, agora, eu falo que foi a grande virada, né? Como que eu falo? Você usou aquele termo, divisor de águas na minha vida, tá? Show. Porque eu acho que foi na minha vida. Pisar em Harvard, eu não sei te falar, não sei te descrever como foi para mim. Uma menina que veio do nada, né? Então, para mim... Quer parar, gente? Não, vou continuar, né? Agora que tá ficando bom, respira, vai na bala. Uma pessoa que veio, que não tinha condições de pagar a mensalidade da faculdade, pisar em Harvard, estar entre as 70 melhores profissionais do país, legal. Não tem preço. E assim, eu fui selecionada em 2000 e... Era para mim ter ido em 2020, veio a pandemia. Sofri muito. Porque era para mim estar em março de 2020 em Harvard. E eu fiz vários projetos e me inscrevi lá. Mandava meus projetos, porque eu tenho técnicas patenteadas e registradas com meu nome dentro da clínica hoje. Que ninguém tem. Então, através desses projetos, eu consegui entrar em Harvard. Quer dizer, então, você tem projetos que você mandou para lá, eles avaliaram para você poder ser aceita. Sim, tem todo um contexto. Olha que legal. Né? Tem pessoas que pagam para estar lá, tem pessoas que conseguem através de projetos, tem várias formas. Né? Hoje, a Harvard está mais acessível. Né? Eu conheci pessoas que estavam lá e não estavam pagando para fazer alguns cursos. Hoje, o Harvard está um pouco mais acessível. Certo. Mas... Não, nem tanto, né? Porque é um sonho, acho que, de qualquer profissional estar lá dentro. E, assim, eu não sei te falar, assim, não tem preço, nada que pague ter vivido uma semana com os melhores profissionais do mundo. Eu tive aula com os melhores médicos, os melhores biomédicos,
os melhores professores da área da saúde. A gente abria os equipamentos, engenheiros, cientistas, eles abriam, tinha aula que eles abriam os aparelhos, que eu já conhecia aqui no Brasil, mas eu não conhecia como que era por dentro. Legal. Né? E olha que legal, né? Você conseguir estudar lá dentro mesmo. É uma visão diferenciada, fato, uma outra visão, né? Como que foi feito aquele equipamento? Até que ponto ele pode chegar fisiologicamente em resultado? Né? Eu tive uma outra visão que hoje eu tenho um conteúdo para passar, tanto para as minhas alunas e mentoradas, quanto para o meu paciente. Né? Com muito mais propriedade você tá fazendo, do que eu estou fazendo. Né? Porque hoje eu conheço na prática, ali na vivência, como que ele age fisiologicamente, enfim, para gerar um resultado de excelência para o meu paciente. Então, vivenciar isso foi fantástico. Muito, né? Imagino. E fora tudo, assim, tudo que eu vivenciei lá, tratamentos faciais, rejuvenescimento, harmonização natural. Né? O que é essa harmonização natural? Me fala um pouquinho disso. Hoje é muito falado em harmonização, né? O Brasil está... Tanto que eu escutava assim, em uma semana em Harvard, eu escutava os professores. O brasileiro faz assim... O brasileiro faz assim. Tradução simultânea ali, o curso. Inglês, somente inglês, uma semana. E aí o brasileiro faz assim. Isso não se faz. O brasileiro faz assim. Isso tem que pensar para fazer. Não é que esteja tudo errado, né? Mas eu consegui ter uma outra visão. Lógico. Né? Do que eu vim estudando aqui. Né? Legal. E eu ter esses dois olhares hoje me torna um profissional de excelência. Com certeza. Né? Sem contar vantagem. Sim, tá? Não, que eu exatamente. não gosto de contar vantagem. Eu acho que todo mundo tem os mesmos... como é que fala? Os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Você né? falou um negócio legal aí. Né? Que assim, você teve essa visão diferenciada, ela te abrange maneiras diferentes de trabalhar, de percepção. Sim. Né? Você falou a questão de estudar e querer saber de todas as áreas. É o mal do empreendedorismo. Né? O empreendedor ele precisa saber de tudo que está acontecendo. Só que é isso que dá vantagem de crescimento para ele. O empreendedor que ele tem uma empresa, ele não sabe, ele não tem controle sobre tudo, ele não precisa ser o profissional da área, mas ele precisa saber o que acontece. Assim ele tem controle de todos os processos. Né? Exatamente. E isso dá poder de gerar resultado. Né? Porque a nutricionista passou uma dieta X, mas por que ela passou essa dieta? Exatamente. Se eu não tiver noção do que está acontecendo, que propriedade que eu tenho? Então, o cliente chegou e falou, olha, não tive resultado, mas não teve por quê? Onde que está o erro? Né? Agora, se eu tenho esse total controle, peraí, o aparelho foi feito certo? Foi. A nutricionista, a dieta foi legal? Foi. Então, eu preciso investigar e possivelmente está vindo da parte do paciente, que a gente sabe que tem todo aquele processo. Então, ou seja, quanto melhor a avaliação que você faz, mais conhecimento você tem, quanto mais controle dentro dos processos. O negócio falou aí que você tem uma clínica multidisciplinar, mas para dar certo, você tem vários processos, uma metodologia criada por você. Né? Você falou aí que registrada, tudo. Então, ou seja, é exclusivo seu, é exclusivo na sua clínica. Sim. Então, os resultados que você tem lá são exclusivos, baseados em toda essa metodologia que você traz. Sim, toda essa bagagem, né? Exatamente. Então, assim, não é contar vantagem. Não, é mostrar o que você é. Sim. Né? O que você tem. É isso que você vende para suas pacientes. Né? Não é a questão do conhecimento, mas é o que faz ter esse resultado. Né? Então, é um diferencial. Né? Quando o cliente vai lá, ele não só está simplesmente entrando numa clínica e comprando um pacote de estética. Ele tá uma experiência. Totalmente, né? Tem toda uma e bagagem, além. exatamente, toda uma visão, isso.
né? Então, eu acho que isso é legal, né? É legal de você trazer, é legal do paciente entender, porque às vezes ele fala assim, mas o valor é acima dos outros, não sei o quê, porque às vezes ele olha pelo preço, mas às vezes ele não tem a percepção do que vem por trás daquilo, né? Que é o que você vai estar trazendo qualidade. aqui. É o que vai, de fato, falando para o meu paciente, é o que de fato vai trazer o resultado. Com certeza. Se desde a avaliação, né, é feito um protocolo, uma avaliação clínica, uma anamnese, é feito de forma onde eu vejo meu paciente como um todo, onde eu consiga enxergar ele de dentro para fora e de fora para dentro, é o que de fato vai trazer o resultado. Não é o resultado, é efeito Cinderela. Onde ela incha, desincha, melhora a celulite e daí 2, 3 dias já não está melhor, não está legal. Onde eu engordo e aí eu emagreço e engordo novamente. Exatamente. Então, esse olhar, ele precisa ser diferenciado. Os profissionais precisam olhar com mais amor e cuidado para o paciente. Exatamente. Né? E esse é um exercício ali diário que a gente precisa de fazer, porque as pessoas não estão acostumadas. Essa é a verdade. Não estão acostumadas a ter esse trabalho, a ter essa avaliação. A ter esse cuidado ter esse cuidado. Né? Exatamente. Recentemente, a gente colocou uma promoção no mês das mulheres. Eu já posso aí começar? Não. Comprou promoção. Não pode. Nossa, as meninas ficaram loucas na clínica. Vai virar um tumulto, porque não sei quantas pessoas compraram. Não entra ninguém sem avaliação. Não é eu comprar uma drenagem. Não, mas a minha amiga faz uma drenagem. Eu faço há 20 anos uma drenagem. Não, mas aqui na Bem-Estar, você precisa ser avaliado. É diferente. Eu não posso colocar um aparelho, não posso fazer uma massagem. Nossa, mas é só uma massagem. Não é só uma massagem. Não é só uma massagem. Não é. Não é só uma massagem. Não é só uma harmonização facial. Não é só um clareamento de manchas. Exatamente, não é só isso. Né? Então, eu acho que isso é legal, né? É um processo de educação, né? Educativo. É o que eu falo muito para os profissionais, assim, que eu percebo, né? É você educar a pessoa. Você disse aí, as pessoas não estão acostumadas com esse cuidado, mas elas também não são educadas a entender isso, né? Então, ela não consegue ter essa percepção porque... é uma drenagem, Não é uma drenagem. O profissional, ele sabe que não é uma drenagem. Né? Às vezes, a maneira dele vender parece ser somente uma drenagem. Né? A gente sabe que tem profissionais que trabalham por preço, que você vai encontrar, às vezes, uma drenagem, um tipo de trabalho, às vezes, 2 vezes mais em conta do que o seu. Mas não é o mesmo produto. Não. Né? É igual a gente fala assim, às vezes você vai comprar uma água. Depende de onde você compra essa água, você paga um preço específico. Exatamente. Né? Pode ser, teoricamente, a mesma água, mas você sabe que não é a mesma água. A qualidade é diferente. Sim. Né? Então, eu acho que isso é interessante, o paciente, ou as pessoas ter essa visão. A avaliação, ela não é por acaso. Né? Ela tem todo um contexto que você já trouxe aqui. Né? Então, não é você comprou um pacote de drenagem, ou comprou um pacote disso, daquilo. Não é só isso, não é só um pacote. Tem todo um processo aí atrás, tem todo um procedimento, tem todo um estudo, toda uma especialização, tem todo um conceito, né, uma cultura dentro da sua clínica. Né? Isso que eu acho que é o interessante. Porque quando você traz essa visão empreendedora, né, e você cria uma metodologia, você cria processos, porque é o processo que traz o resultado. Sim, né? Você vê hoje o McDonald's, você vê essas grandes empresas que elas têm... Por que o McDonald's consegue fazer um lanche, apesar de, na minha opinião, não é... né? Mas, vocês entenderam? Mas a maneira, todo o contexto ali de gerar aquele resultado da maneira mais rápida possível, né, foi um diferencial dentro da parte de empreendedora, dentro da parte de empreendedorismo, dentro da parte de produção, dentro da parte dinâmica e tudo mais. Sim. Né? Então, ou seja... você busca esse resultado. E isso te dá uma visão ampliada, né, dessas especializações que você fez fora, trazendo a sua visão como brasileira e trazendo a sua visão como especialista. Porque, assim, você fez uma especialização na Itália, na França, você falou, na né? Itália. Na Itália. Beleza, você tinha toda uma visão aqui. Então, se você simplesmente não é só uma especialização lá, porque você leva a sua bagagem, aprende lá atrás e vamos colocar em prática. Sim. No processo de prática,
você vai percebendo, peraí, isso aqui posso mudar, eu posso melhorar, Sim. eu fiz outra especialização, peraí, eu posso melhorar mais ainda, porque eu tenho uma visão diferenciada daqui, dali, de cá, e eu vou fazer o teste, né? Porque eu acho que o legal é essa questão. Eu também comecei assim lá atrás, eu começava testando aquilo que eu aprendi. Não, peraí, eu não gostei disso. Ou eu posso melhorar isso aqui, né? Que o empreendedor é isso. O seu jeitinho, né, também. Você vai tendo, né? Exatamente. Você cria uma forma de gerar um resultado que seja melhor, né? Com qualidade, que seja mais rápido, né? Não adianta você fazer um negócio rápido que não vai gerar o resultado que você quer. Eu coloco isso também, né? Que às vezes a sessão demora mais, a avaliação demora mais, às vezes demora até... Igual o outro fala, não, mas eu pago metade desse valor numa sessão, tá? Mas a minha sessão, eu trabalho o dobro. O dobro. Né? É o dobro de tempo, é o dobro de qualidade. Então, tem todo um diferencial ali. O seu valor, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso que você está trazendo, essa visão, esse conceito, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns. E até assim, só para não sair desse assunto, as minhas mentoradas e alunas, a gente começou pequeno. Legal. Na verdade, assim, quando eu fui para Harvard, muitas pessoas me chamando. Você não dá curso, você não pode me dar uma mentoria. E na época eu nem sabia direito como que formatar uma mentoria. Eu comecei a estudar sobre mentoria. E hoje eu estou com 3 mentoradas, poucas, então eu estou começando. Eu escolho a dedo também, assim, por causa do meu tempo. Eu não falei aqui, mas eu sou mãe de 3. Ainda é mãe ainda de 3 ainda, né? Eu tenho um bebê de 1 ano e 9. Nossa, que legal. Meu bebê tinha 11 meses quando eu fui para Harvard, fiquei 10 dias lá. Então, quando eu voltei, teve muita procura e aí eu comecei a falar, eu vou abrir para pequenas... Mentoria, acho que eu gosto muito, porque aí eu e a aluna... E às vezes a minha mentorada fala, olha, mas eu aprendi assim. Eu aprendi na faculdade assim. Você está me ensinando assim. Então muda muito. Muda. O que eu aprendi na faculdade não é que é errado. É a minha base, certo? Exatamente. Porém, tudo que eu vivenciei clinicamente, né? E com as especializações, me trouxe a bagagem e conhecimento que eu tenho hoje. Exatamente. Né? Então, é um processo. É exatamente isso. É todo o diferencial, né? E eu acho legal você falar essa questão da mentoria, né? Que 3 não é pequena, né? É o início, É o né? início. É o início. Eu nem posso pegar muito, 30, gente. Daqui a pouco né? Mas é uma questão legal, essa questão da mentoria, porque isso que demonstra, né? Porque você já tem uma empresa... Pelo que entendi, pelo que eu conheço aqui, é uma empresa saudável, né? Ela está te dando retorno, ela está fluindo, quer dizer... anos. Exatamente. Uma vida, né? Pois é, tem muita empresa aí que ela morre lá com 3, 4 anos. 3, 4 anos. Tem muito profissional de estética aí, tal, que, sei lá, pode estar 10 anos no mercado, às vezes até mais. Mas ainda está naquele cantinho ali. Né? Não teve aquela visão de crescimento, de empreendedorismo, às vezes até teve, mas não conseguiu fazer acontecer. Quer dizer, você fez acontecer. Né? Então, assim, falando na questão de retorno financeiro, a clínica provavelmente ela te traz muito. Então, quer dizer, para que da mentoria? Né? Então, assim, estou amando. Exatamente. Então, quando você entra nessa questão, por que o profissional que ele assume uma determinada autoridade, que ele estuda tanto, você gosta muito de estudar, então você gera muito conhecimento, esse conhecimento ele não cai à toa, você... Quando pega esse conhecimento, você coloca ele em prática, ali você cria o seu conhecimento prático, né, na clínica, você desenvolve ele. E o que você está fazendo com essa mentoria? Você está transbordando isso, né, multiplicando, né, fazendo, deixando a sua marca, fazendo acontecer, trazendo outros profissionais. Muito gratificante. Que, às vezes tem uma visão limitada da faculdade, né, que aquela oportunidade que você teve em Harvard, eu não consigo estar lá, né, mas eu consigo ter toda essa bagagem que você tem e transmite através de uma mentoria. Né? Então, isso é um diferencial muito grande. Né? Igual você falou assim, eu estou com as minhas alunas ali, e isso gera um crescimento maior ainda, porque você está com profissionais, né? Você discute ali dentro dessa parte dos profissionais,
você coloca em teste tudo aquilo que você está aprendendo, com o que eles te trazem, né? Então, isso é muito legal, tá? Parabéns, Obrigada. mais uma vez. Obrigada. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho. Você falou um pouquinho aí da... Deixa eu até pegar aqui. Você falou do facial, né? Adoro. Você falou do facial... Melasma, harmonização facial. Harmonização facial natural, é isso, né? Isso. Me fala um pouquinho dessa harmonização. Você aprendeu isso lá fora. Sim. E aí você de fora. Modelou de acordo com a sua metodologia. Sim. Né? E como que você trabalha essa visão dentro essa harmonização dentro da sua visão? Hoje as minhas pacientes, de um ano para cá, depois que a minha visão mudou de fato, tá? Legal. Com o médico, tudo que eu acabei de falar, vivenciando tudo que eu vivenciei em Harvard. E a tendência agora mundial é a harmonização natural. A beleza natural, essa é a palavra. Beleza natural. Tá? Legal. E eu já pensava um pouco sobre isso, porque eu sou apaixonada pela medicina integrativa, ortomolecular. E aí, assim, eu gosto até de falar, porque às vezes a pessoa acha que eu sou contra o Botox, às vezes eu faço alguns vídeos e eu falo, você é contra o Botox? Não, eu não sou contra o Botox. Inclusive, eu tenho Botox. Legal. Então, eu gosto, sim, porém, eu preciso saber dosar. Entendi. Eu preciso saber o momento de usar. Né, para que fique de forma natural. Já tratei aquela pele? Já melhorei o aspecto envelhecido? As linhas? As rugas? As manchas? Entendi. Aí sim é a cereja do bolo. Não é o tratamento. Tá? Então, eu não posso usar a harmonização num contexto geral como um tratamento. Eu tenho outras coisas que me geram tratamento na minha pele. Né? Então, eu tenho que partir de um princípio. Não é que não é que eu sou contra totalmente. Entendi. Né? Quando eu falo que lá nos Estados Unidos, em Harvard, não é que eles são contra a harmonização, mas eles usam muito menos do que o Brasil. Pelos riscos, tá? Não é tão falado isso no Brasil, mas é importante falar. Vivenciei um dia inteiro de aula de riscos, né? Como é arriscado fazer de forma errada, ou qualquer ou com qualquer curso de uma semana, de 2 dias. Né, transformar a cara de um paciente não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você pode estar fazendo a qualquer momento, com um cursinho que você faz ali online, com um cursinho que você faz de uma semana. Né? Então, é uma coisa muito mais séria do que é falado e visto aqui hoje no Brasil. Entendi. E lá as regras são outras, né? Eles têm um outro olhar, um cuidado muito grande. Então, o médico lá fora, ele não aplica de uma vez a toxina botulínica ou ácido hialurônico para harmonizar. Ele faz um preparo de pele. Então, a gente chama isso de gerenciamento de pele. Olha que legal. Tá? Então, o que é o gerenciamento de pele? Eu acabei de falar. Vamos aumentar a síntese de colágeno? Vamos cuidar de fato dessa pele? Vamos clarear? Acabei de falar. Vamos tratar. Entendi. Né? E aí, depois, se eu quero melhorar um pouquinho aqui, levantar um pouquinho aqui, tem técnicas de harmonização, que eu tenho amigas que fazem harmonização. Admiro o trabalho. Inclusive, estou me formando em biomedicina. Quero também trabalhar com harmonização injetável. Porém, eu preciso de fazer o preparo de pele. Eu preciso de fazer o gerenciamento de pele. Legal. Então, muito tem bom. todo um contexto. Show. E uma coisa bem legal. A beleza natural. Né? Não vou mudar a cara e vou esticar para lá e vou fazer... Não, vai acontecendo. É legal porque quando você entende do processo... Tá? Quando você faz uma boa avaliação e aí você explica para o paciente que ele tem todo um processo. Sim. Então, ele chega aqui esse mês, nós vamos preparar a pele com uma limpeza de pele. Nossa, mas uma limpeza de pele, só isso? Só isso? Eu preciso de preparar essa pele. Essa pele está suja, como é que eu entro com um ativo? Sei lá, um ativo, eu uso muito booster importado lá da clínica, top, com 47, 57 ativos. Entendi. Aí eu entro uma pele suja. Então, primeiro passo assim, o básico.
né? Você falou, você falando aí, eu tô pensando aqui no paciente. Tô pensando assim, eu vim aqui para fazer um negócio aqui, que era só levantar, pôr uma toxina botulínica, fazer um botox. Aí a mulher quer me vender isso, quer me vender aquilo, quer me vender não sei o quê, quer me vender parecendo aquele povo de consórcio, de seguro. Às vezes pode parecer isso, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa ela começa a pensar nisso. A mulher quer pegar meu dinheiro. Mas aí é que tá, não é isso, né? É aquela questão do cuidado e você saber... É igual você falou, eu vou pegar... É a mesma coisa de eu pegar uma Ferrari, que a gente falou lá atrás, e eu vou pôr dentro de uma garagem que não tem nem teto direito, que não tem nada. Quer dizer, Justo. é uma coisa com alto valor, né? Que você está colocando num lugar, teoricamente, que você não deu os devidos cuidados. Então não adianta você não ver o todo, né? Que eu acho que isso que é o legal, realmente. Não adianta. É simples, eu catar, né? Eu catar não, né? Mas eu digo assim, é simples o profissional simplesmente ir lá e fazer a toxina. Sim, né? ou outro método. Exatamente. Mas ter essa avaliação mais profunda, que a gente está falando aqui é de tratamento com profundidade, né? Que isso é diferente. Igual você falou no início. De dentro para fora. Exatamente. Isso é estética de alta performance. A gente não está falando de estética comum. Não. Tem no mercado? Tem. Tem. Mas não é de estética comum. Estética de alta performance. Então é de estética de alta performance. Que a gente está procurando mostrar através do que a gente está conversando aqui é isso, né? O que é uma estética de alta performance. Né? Que tem todo esse conceito, todo esse diferencial, né? E o paciente que ele procura a sua clínica ou procura o seu trabalho, é exatamente isso que ele está recebendo, ele está indo atrás disso, né? Sim. Às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Não, eu preciso de uma estética. Peraí, é estética ou estética de alta performance? Exatamente. Porque o que a gente tem aqui é isso, estética de alta performance. Sim. Show de bola. Eu posso transformar a pele do meu paciente em uma sessão? Eu posso. Mas é conveniente? É correto? É o processo fisiológico? Show. Eu preciso desse processo. Igual você falou, é muito difícil convencer esses pacientes que estão aí a entenderem isso. E assim, eu venho aí plantando isso desde que voltei de Harvard com mais ênfase para que meus pacientes entendam. E já está começando a mudar, já estou sentindo que os pacientes já estão começando a mudar. Janine, eu quero algo mais natural, eu não quero ficar com cara modificada. Janine, o que a gente pode fazer? Então, imagina você, uma harmonização onde você transforma o seu rosto, ok, legal. Você sai de lá, ok, uma sessão você consegue, ou 2, 3. E a sua pele está toda manchada. A sua pele, você fica com o rosto de envelhecido. Exato. Entendeu? Então, às vezes chega o paciente que está toda harmonizada. Ai, falta alguma coisa. Eu não sei o que falta. Eu cheguei aqui, mudei aqui. A mancha enorme aqui, uma mancha enorme aqui. Uma ruga que não foi tratada, mas ela foi escondida. Eu trato a ruga. Eu trato a mancha. Eu não escondo. Aí, a cereja do bolo vem depois. Que legal. Né? Muito bem, Janine. Parabéns. Parabéns mesmo. Janine, olha... Ai, você não sabe tanto que isso tem algumas objeções. Não, eu imagino. Mas eu acho que isso que é o legal, né? Você tem um foco, tem uma visão diferenciada, né? E eu falo assim, que quando a gente tem uma visão diferenciada, o pessoal que olha assim fala, é louca. Né? Você é meio doida. Será que é isso mesmo? Né? Eu acho que essa menina passou do ponto. Tá querendo só convencer de outra muito coisa. Botox, acho que pode ser. Né? Então é isso. E o convencimento... Mas eu não tenho medo, viu? Mas é aí que é o X, não né? Não tenho. É porque você sabe do resultado. Porque eu sei do que eu tô falando. Exatamente. Eu vivenciei isso na prática. Então, exatamente isso. Tá? Então, ou seja, aquele pessoal que tá te procurando, que você tá convencendo, é que ele não tá acostumado com isso. Né? Não tem isso no mercado. Não tem isso no mercado. Então, ou seja, ele está acostumado com arroz com feijão. Aí você chega com filé mignon. Peraí, o que é isso? Não é a picanha, tá? Mas é o filé mignon. E aí, peraí, não tem arroz e feijão aí? Não, aqui não tem. Aqui a gente só trabalha com filé mignon. Mas eu queria arroz e feijão. É porque você não conhece o filé mignon. Né? Então, deixa eu te mostrar como que funciona. Né?
Então, eu falo assim, a gente... De formiguinha, né? Trabalho Exatamente, de formiguinha. Exatamente, de formiguinha. Porque você vai mostrando... O legal é assim, é que você tem resultados para mostrar, para provar. Sim. Sabe? Que eu acho que essa é a questão. Eu não estou falando por falar. Você quer ver? Tá aqui. Tá eu te provo. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o legal. Você consegue provar para a pessoa que você está falando. Né? Você traz com propriedade e com resultados. Sim. Então, não é do nada. Né? Sim, convivência, né? Clínica. Exatamente. E é legal você falar isso. Eu tenho uma paciente, 16 anos de bem-estar. Olha que legal. 92 anos, tá? Esse dia eu até postei, fiz um Reels com ela. E um carinho enorme que eu tenho por ela. E ela... Falei, dona Edair, conta para as minhas pacientes como que é essa pele maravilhosa. As pessoas olham, ficam procurando plástica nela. Que legal. O rosto dela é puxadinho, 92 anos. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde, há 16 anos, eu me encontro com ela na Bem-Estar. Então, essa frequência, como é que a gente usa os termos? Constância, essa frequência, ela é um exemplo. Show de bola. Tenho ela como exemplo, há 16 anos, bem-estar. Dona Nair, um beijo para a senhora. Amo de paixão ela. As outras pacientes depois vai cobrar, porque você deu um beijo só para Dona Nair. Tenho várias. Sandrinha, uma cliente maravilhosa que eu tenho também há 15 anos. Várias. Maria Helena, enfim, várias. Eu vou ficar falando, uma vou esquecer e vai ficar chato. Já tá bom. Mas é a beleza natural, bonita, e você olha e fala assim, mas tem certeza? Ela deve ter alguma plástica. Não tem. Então, legal. Assim, essa constância faz você ter o resultado lá na frente. Ah, fica mais caro. Não fica mais caro. Exatamente, é o que eu ia falar aqui. Essa questão do caro, né? Eu venho falando em alguns podcasts aí, né? Que a gente fez um podcast com a Fernanda Carrijo, né? E ela falou sobre educação financeira. E de lá para cá a gente vem sempre falando isso, né? Que às vezes a gente fala, é caro, né? Mas espera um tempo que você vai ver que sai mais caro. É investimento, né? E eu acho que é um investimento, nesse caso, não é só estética, é mudança de vida, né? Porque essa senhora que você falou aí, né? É um diferencial na vida dela, muda tudo. A autoestima da mulher muda, automaticamente os relacionamentos mudam e tudo acontece diferente, saúde né? física e mental, né? Exatamente. Assim, eu vejo as pacientes que realmente seguem de fato os tratamentos de forma correta, que entendem o processo. Legal. São sempre pacientes que estão bem, que estão, né, de bem com a vida. Isso é muito legal. A estética é um investimento. Eu quero falar também isso, porque assim, hoje, né, as coisas estão difíceis para todo mundo, né? Não está fácil. E às vezes a pessoa fala, eu vou fazer uma estética, eu tenho outras prioridades. Mas, pessoal, a estética é um investimento. Com certeza. Na autoestima, que acho que é tudo para a mulher. E o homem também tem cuidado, tá? Com certeza. Eu tenho muitos pacientes homens que são super fiéis e frequentam há anos. E a gente tem um espaço para homem lá na clínica, bem legal. Então, assim, a pessoa que pensa isso como um gasto, ela vai gastar muito mais lá na frente. Porque aí ela vai fazer um processo muito maior e aí pode não gostar. Exato. E pode não dar certo. E às vezes já passou do tempo também, Ou né? já passou do tempo e é a pessoa que, não, eu quero ter aquele rosto de 15, 16 anos lá, sem o guia. Mas já passou do tempo. Já passou. Aí às vezes cai com um profissional que fala assim, não, a gente dá um jeito. E aí aquele jeito é o que você sabe, né? Complica. Exatamente. Sai caro depois. É o jeito que às vezes não é o jeito natural. E aí eu tenho muitas reclamações no meu consultório de pacientes. Falam, olha, eu fiz um processo e não gostei. Mas às vezes não é porque a profissional é ruim que atendeu ela ou que fez errado. Sim. Ela não se identifica ali ao olhar ao espelho. Exatamente. É muito louco isso, porque às vezes ela faz um processo de harmonização ou qualquer outro processo estético que muda radicalmente. Sim. Como não foi gradual, exatamente, não foi acontecendo, primeiro que as pessoas vão perceber muito mais rápido. Todo mundo que bateu o olho, ela fez alguma coisa. Se isso é feito de forma constante, devagar, ninguém percebe. Nossa, isso é a beleza natural. Legal. O que será que essa mulher fez? O que será que esse homem fez? Alguma coisa, não sei o que é. Isso é legal. Show. Olhar no seu rosto e falar,
ele fez alguma coisa, ele cuida, mas eu não sei bem o que foi. Esse natural que é a bola da vez e que os pacientes precisam entender que é assim, para ser um processo tranquilo, harmônico de fato, é a beleza natural, é o gerenciamento de pele. Muito bom, parabéns. É isso. Gostei. Janine, me fala uma coisa. Bom, a gente está caminhando para o final, então eu queria que você deixasse seus contatos aí, essas pessoas. Você falou muito aí com seus pacientes, né? Mas tem o pessoal que não te conhece ainda, ou o pessoal que já ouviu falar da clínica, mas ainda não foi lá para conhecer. Sim. Né? Deixa o seu contato, fala como que esse pessoal chega até você, como que eles te alcançam. A Clínica Bem-Estar está há 16 anos na General Osório, 2049, esquina com a Floriano Peixoto. Nós temos estacionamento próprio em frente à clínica, para mais de 20 carros, então é super tranquilo, porque quando a pessoa fala assim, eu vou para o centro, já assusta, né? Já fala, primeira coisa que ela fala para a secretária, nossa, mas será que vai dar certo? Então, já fala, estacionamento próprio, tá? Tem que ficar rodando no centro. E é isso. Redes sociais? Redes sociais, Bem-Estar Estética, Bem-Estar Estética e Saúde, é o Instagram. Legal. E o Facebook, Bem-Estar Estética e Saúde. Show. E a gente tem um outro Instagram, que é Janine Molina Academy. Que é o do meu... essa nova pegada aí de cursos e mentorias, que inclusive a partir do 2º semestre eu vou estar fazendo cursos presenciais, que eu tenho uma sala um pouco maior, estou montando uma sala maior, vou ter alguns cursos presenciais, mediante todo esse horário, porque eu tenho 3 filhos, mas eu vou conseguir fazer isso de forma presencial. E online, que eu estou montando uns cursos online também já, só para o 2º semestre. Vocês viram, né, pessoal? A mulher não para. Por isso que eu falei que é um avião. Avião, ela não pousa nunca. A hora que você pensa que ela está pousando, ela está decolando novamente, né? E eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Eu estou indo agora para a França. Aí. Próximo mês, e para a Espanha. Maior tendência agora é a nanotecnologia em agulhas. Olha que legal. Que é a menor agulha do mundo. Então, vou estar trazendo para a Franca com exclusividade. Já tem no Brasil, tá? Já fiz cursos no Brasil, porém, optei agora por sair, para ver o que tem de melhor aí para fora, fazer uma especialização nessa área. Então, paciente que tem medo de agulha, não dava nem para enxergar. Que legal. É nano agulha. Então, uma super tendência e nós vamos trazer para o 2º semestre para Bem-Estar. Show de bola, tá vendo? A mulher pioneira, né? Pioneira. Tudo ela busca, ela traz. E ela não só traz, como ela inova e modifica e faz acontecer. Muito bom. Muito bom. Janine, pra gente encerrar, deixa uma mensagem para esse pessoal aí, esse pessoal que ainda não conhece a estética de alta performance, né? Deixa uma mensagem para esse pessoal aí. Com todo carinho e humildade, eu quero que vocês venham conhecer a clínica. Às vezes a gente passa muito conhecimento e passa que é caro, que é difícil, que não é acessível. De forma alguma. Na clínica, nós atendemos todos da mesma forma. Show. A avaliação é gratuita, então eu convido a vocês que querem conhecer um pouquinho da Bem-Estar, marque uma avaliação presencial, nós vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos ficar 40, 50, 1 hora conversando e vamos desenvolver o plano de tratamento. E nada caro, nada caro. Ajustável para o bolso de todos. Pessoal, marca essa avaliação, é gratuita, enche esse estacionamento lá, tá? Vai lá para o pessoal passar, nossa, tá cheio, né? Vai lá, faz a avaliação, não tem custo nenhum, você fica conhecendo a Janine pessoalmente, conhece a clínica, conhece os profissionais, fica sabendo um pouco mais sobre a estética de alta performance, não é isso, Janine? Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, tá? Muito obrigado por vocês estarem assistindo, estarem acompanhando a gente. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, acompanhar a gente pelas redes sociais. E é isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.